Olá, aqui é a professora Fernanda Carini e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as boas práticas de fabricação. Para isso, eu coloquei uma tirinha para vocês, em que o primeiro funcionário fala: Você sabia que milhares de pessoas ficam doentes por comerem alimentos contaminados? Então, o segundo funcionário responde: Sim, é por isso que temos que cumprir as regras da vigilância sanitária. Então, a compradora conclui: Que bom que vocês se preocupam com a higiene no preparo dos alimentos. Assim, podemos comer com mais tranquilidade. Eu coloquei essa tirinha para vocês para introduzirmos o assunto sobre as doenças transmitidas por alimentos. Essas doenças, elas são provocadas pelo consumo de alimentos que estão contaminados por micro-organismos que são patógenos, ou seja, que causam algum prejuízo à nossa saúde. Ou esses alimentos podem estar contaminados pelas substâncias tóxicas que são produzidas pelo metabolismo desses micro-organismos. Ela tem uma sigla, é DTA, e seus sintomas mais comuns são vômitos e diarreias. Contudo, podem apresentar sintomas mais fortes, como dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da visão, olhos inchados, dentre outros. Para adultos sadios, a maioria das DTAs, elas duram poucos dias e não deixam muitas sequelas. Contudo, para crianças, grávidas, idosos e pessoas debilitadas com alguma outra doença, as consequências das DTAs elas podem ser muito graves, inclusive levando à morte. Por isso que é muito importante garantir que os alimentos eles não estejam contaminados por substâncias tóxicas ou por algum micro-organismo. E as boas práticas da fabricação podem auxiliar nesta garantia da qualidade do seu alimento. Como mencionado na aula anterior, existem várias portarias, regulamentações, legislações que vão auxiliar as empresas a trabalharem nessa parte do controle de qualidade de seus produtos, para garantir que seus produtos não vão transmitir doenças aos consumidores. O Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Secretaria de Vigilância Sanitária, elas estabelecem diretrizes para a adoção de boas práticas de fabricação, da análise dos perigos e pontos críticos de controle, dos procedimentos operacionais padrões para a realização desses processos, tudo voltado para garantir as condições higiênico-sanitárias para os estabelecimentos que vão produzir algum tipo de alimento. Aqui nós vamos nos focar nos programas de boas práticas de fabricação, a BPF, que é regulamentada pela Anvisa, na RDC número 216. A BPF ela consiste em um conjunto de princípios e regras para o correto manuseio dos alimentos. E essas regras vão abranger desde a aquisição da matéria-prima até o produto final, ou seja, são regras que vão estar impostas em cada etapa da produção de um determinado alimento. Elas vão estar presentes em toda a linha da produção. E o seu objetivo principal é garantir a integridade do alimento e a saúde do consumidor. Como vimos na aula anterior, a BPF é uma prática obrigatória para as indústrias de alimentos e ela deve estar aplicada desde a aquisição, o armazenamento, produção, embalagem e expedição deste produto. Em suma, é um conjunto de medidas que devem ser adotadas e, adotando-as, é possível garantir tanto a qualidade sanitária quanto a conformidade dos seus produtos com os regulamentos técnicos. O treinamento é um dos pontos mais importantes da BPF e ele deve ser realizado principalmente com as pessoas cujas atividades vão afetar direta ou indiretamente a qualidade do produto. Por exemplo, os manipuladores dos alimentos, que são aquelas pessoas que vão estar trabalhando diretamente no processamento do alimento.
ou aquelas pessoas que vão estar trabalhando na manutenção, na limpeza ou na área de gerência, em alguma área cuja sua atividade possa afetar a qualidade do seu alimento. Esse treinamento consiste em programas de saúde e higiene pessoal, e ele deve ser realizado sempre que o funcionário for iniciar as suas atividades ou começar uma atividade nova. E ele deve ser reciclado, ou seja, deve haver um novo treinamento periodicamente, não excedendo um prazo de um ano. Dado o treinamento, é de responsabilidade de todos os colaboradores cumprir os princípios e as regras básicas das boas práticas de fabricação. E caso eles não cumpram, eles podem ser submetidos a penalidades legais previstas na Consolidação das Leis de Trabalho, pois eles receberam treinamentos e estão cientes das regras de boas práticas de fabricação. E o não cumprimento destas regras pode levar a sérios prejuízos tanto para a empresa quanto para a saúde dos consumidores. Dada esta introdução, nós podemos comentar agora sobre os fundamentos das boas práticas de fabricação, que consiste em 4 práticas fundamentais, que é a exclusão, remoção, inibição e destruição de micro-organismos indesejáveis ou de materiais estranhos que podem estar presentes na matéria-prima ou podem aparecer ao longo do processo. O princípio da exclusão se baseia em impedir que micro-organismos ou materiais estranhos contaminem o alimento durante ou após o seu processamento. Por exemplo, as embalagens, elas são utilizadas para impedir o contato do alimento com o meio externo, impedindo assim que haja contaminação por micro-organismos ou que haja a oxidação deste alimento, aumentando a sua vida de prateleira e também garantindo a sua segurança alimentar. O controle de pragas também é um exemplo de exclusão, em que pragas como ratos, insetos, elas são excluídas, são impedidas de entrar no ambiente, na fábrica de processamento do alimento, impedindo assim a contaminação deste alimento por estas pragas. A filtração do ar também é um exemplo interessante em que alguns processos, como os processos fermentativos para a produção de vinho ou de cerveja, eles utilizam ar para viabilizar o crescimento do micro-organismo, que vai fazer a conversão daquela matéria-prima no produto desejado, neste caso, na bebida. E este ar, ele pode estar contaminado por algum micro-organismo. Então, é necessário passar por uma filtração para reter tanto os micro-organismos que poderiam estar presentes no ar, quanto algumas partículas maiores que poderiam também influenciar negativamente na qualidade do produto. O princípio da remoção é semelhante ao princípio da exclusão. Contudo, o seu objetivo é eliminar os contaminantes que já estão presentes na fábrica ou no alimento. Por exemplo, a filtração ou a centrifugação para a eliminação de alguns corpos estranhos de um determinado alimento, ou as práticas de limpeza e sanitização para a remoção de resíduos ou de micro-organismos que estão presentes na fábrica. Essa prática, embora ela seja efetiva até um certo grau, ela não consegue remover completamente todos os micro-organismos do local, mas é muito importante que ela seja realizada diariamente. Já o princípio da inibição é muito interessante porque ele vai se basear no metabolismo microbiano. Nós sabemos que os micro-organismos eles crescem em uma faixa específica de temperatura e que há a temperatura ótima para o seu crescimento, em que ele vai se multiplicar com maior velocidade e assim gerar mais metabólitos. E lembrando que esses metabólitos podem ser prejudiciais, causando a deterioração do alimento ou também causando algumas doenças nos seres humanos. E dentro dessa faixa de temperatura, ele pode se multiplicar e gerar esses metabólitos, mas existem temperaturas em que
esses micro-organismos serão inibidos, principalmente em temperaturas mais baixas. E existem também temperaturas em que esses micro-organismos podem morrer, principalmente temperaturas mais altas. No princípio da inibição, nós estamos falando das temperaturas ou das condições em que estes micro-organismos serão inibidos. Eles ficarão metabolicamente estáveis, eles não produzirão metabólitos que podem contaminar ou deteriorar o seu alimento, e eles também não terão a sua taxa de crescimento bastante reduzida. Então, como vocês já perceberam, uma das técnicas para a inibição é o armazenamento em baixas temperaturas ou o congelamento. Com certeza vocês já viram que alguns alimentos, depois de abertos, eles devem ser mantidos na geladeira ou congelados, ou em alguns alimentos, até mesmo antes de serem abertos, eles já são mantidos em baixas temperaturas. Isto é para impedir o crescimento de micro-organismos que poderiam deteriorá-los. E esses micro-organismos já estão presentes naquela matriz, mas em quantidades muito baixas e metabolicamente estáveis. Nós vimos em sala de aula que a adição de ingredientes de alguns aditivos alimentares, como sal, açúcar, ácidos, poderia impedir o crescimento dos micro-organismos, retardar esse crescimento. E um outro ponto também bem interessante são os processos fermentativos, em que haverão outros micro-organismos, além daqueles indesejáveis, que podem competir com os micro-organismos indesejáveis e ganhar nessa competição. E também, durante o processo fermentativo, há a formação de ácidos orgânicos. E estes ácidos podem inibir também o crescimento dos micro-organismos que são indesejáveis. Assim, os processos fermentativos eles atuam de duas maneiras para a inibição dos micro-organismos que poderiam causar patogenicidade ou deterioração do alimento. E como nós mencionamos, em altas temperaturas, os micro-organismos, principalmente os patogênicos, eles podem morrer. Aí nós chegamos no princípio da destruição. É um princípio bem interessante, mas em que em algumas matrizes alimentares ele pode ser ineficaz, porque elevadas temperaturas pode fazer com que o alimento ele perca a sua qualidade nutricional ou sensorial, fazendo com que esta prática não seja a mais adequada para o processamento deste alimento. Em alguns casos em que se aplica o princípio da destruição, são a autoclavação de alguns materiais para serem utilizados durante o processamento, a fervura em algumas etapas do processamento e a pasteurização de leites também, que nós já mencionamos em sala de aula. Então, nós estudamos os princípios da exclusão, da remoção, da inibição e da destruição que podem ser aplicados nas boas práticas de fabricação. Estes princípios podem ser aplicados nas diversas etapas do processamento de um determinado alimento e também em diferentes locais da fábrica de processamento deste alimento. Dentro das boas práticas de fabricação, nós podemos aplicar estes princípios em 6 elementos principais: na fábrica e imediações, no pessoal, na parte de limpeza e sanitização, na parte de equipamentos e utensílios, nos processos e controles e no armazenamento e distribuição. Agora nós vamos estudar estes 6 elementos. Começando pela fábrica, em que se aplicam principalmente os princípios da remoção e da exclusão. Quando eu falo de fábrica, eu me refiro ao meio ambiente exterior e interior, onde o alimento estará sendo processado. Este meio ambiente ele precisa ser administrado para prevenir a contaminação dos ingredientes durante o processamento e também para prevenir a contaminação do produto acabado. Então, a fábrica ela deve estar sempre muito limpa e
deve ser mantida livre de pragas e as operações que forem realizadas com os ingredientes básicos, elas devem ser isoladas das operações que forem realizadas com o produto acabado, para que não haja contaminação cruzada destas duas etapas, da matéria-prima e do produto final. O elemento pessoal é o mais importante entre os 6 elementos, porque as pessoas são a chave para planejar, implementar e manter sistemas efetivos de boas práticas de fabricação. Nós vimos, durante esta aula, que é necessário haver um treinamento, tanto das pessoas que trabalham direta, quanto das pessoas que trabalham indiretamente com a produção do alimento. E este treinamento ele deve ser contínuo e ele está em constante evolução, devendo ser reciclado semestralmente ou anualmente, de acordo com os procedimentos que são realizados por este funcionário. A empresa deve sempre prezar e sempre relembrar o pessoal quanto aos seus hábitos de higiene pessoal, incluindo roupas apropriadas, condutas apropriadas, procedimentos que são necessários para atingir o objetivo principal, que neste caso é a qualidade. Os princípios de remoção e destruição são palavras-chave dentro do elemento de limpeza e sanitização, que compreendem programas e utensílios usados para manter a fábrica e os equipamentos em limpeza e em condições próprias de uso. Aqui nós estamos frisando muito a limpeza e a sanitização, porque resíduos de alimentos presentes na fábrica podem atrair algumas pragas, como insetos e roedores, e isto pode levar à contaminação do alimento que está sendo processado. Além disso, estes resíduos de alimentos presentes na fábrica podem fazer com que alguns micro-organismos se aglomerem e provocar a adesão destes micro-organismos à superfície de algum equipamento na fábrica, ou seja, pode fazer com que haja a formação de biofilmes. E os biofilmes são os grandes responsáveis pela contaminação na empresa. E depois de algum tempo em que estes micro-organismos estão aderidos à superfície, fica muito complicado de realizar a limpeza, sendo necessário raspagem, uma grande força de cisalhamento para remover aquele contaminante. Então, a limpeza e a sanitização diária da fábrica é muito importante, tanto para evitar a contaminação por roedores, por insetos, quanto para evitar a formação de biofilmes, que pode levar até a perda de um determinado equipamento. E falando em equipamento, chegamos aqui ao nosso próximo elemento, equipamentos e utensílios, que são aparelhos grandes ou pequenos, simples ou complexos, que são utilizados para transformar a matéria-prima no produto final acabado. E é muito necessária a manutenção preventiva destes equipamentos, para garantir a entrega dos alimentos com segurança e qualidades consistentes. Agora nós chegamos em um elemento muito interessante, que são processos e controles. Processo é um conjunto de operações que vai resultar na transformação da matéria-prima no produto final, neste caso, no nosso alimento. E para que estas operações ocorram, é necessário que elas sejam muito bem controladas. E nós vimos em slides anteriores que os micro-organismos eles têm uma faixa ótima para o seu desenvolvimento. Então, o controle dos processos é muito interessante, muito importante neste ponto. Porque, por exemplo, em uma determinada temperatura, um determinado pH ou acidez, pode levar ao desenvolvimento excessivo de micro-organismos. Isso pode levar à contaminação do alimento. E, por outro lado, também, temperaturas muito elevadas podem fazer com que o alimento ele se deteriore, ele perca as suas propriedades nutricionais. Ou a produção excessiva de ácidos ou
Um tempo excessivo de processamento pode fazer com que as características do seu alimento não sejam as características esperadas, e isso pode levar à rejeição pelo consumidor. Então, essa parte de controles e processos é muito importante para a empresa, e os princípios mais adotados dentro dessa prática é a inibição e destruição. Agora nós chegamos ao elemento final, que é o armazenamento e a distribuição, que compreenderá na manutenção dos produtos e ingredientes em um ambiente que proteja a sua integridade e a sua qualidade. Nós estudamos os princípios exclusão, remoção, inibição, destruição, e nós vimos que nenhum desses princípios pode garantir que o nosso alimento ele esteja 100% livre de micro-organismos, pois os micro-organismos estão presentes em todos os locais, mesmo que em baixa quantidade. Então, uma forma adequada de armazenar um determinado alimento é em baixa temperatura, em que vai inibir o crescimento microbiano. Mas também nós temos que garantir que o ambiente de armazenamento ou um ambiente de distribuição ele esteja vedado, esteja defendido contra ameaças como pragas, roedores, insetos e como a poluição ambiental, que pode causar a degradação, a oxidação deste alimento. Então era isso que nós tínhamos que conversar hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, me mandem mensagem pelo meu número pessoal, pelo Moodle ou pelo meu e-mail. E muito obrigada pela atenção. Até a próxima!